Boa noite a todos. Eu queria pedir que vocês colocassem de pé. Estamos comemorando hoje 28 anos dessa comunidade, dessa igreja. Eu queria dizer, em particular, que eu amo fazer parte disso aqui. Eu amo vocês, eu amo estar aqui, amo mesmo, de todo o meu coração. Se hoje estamos aqui, eu sei que é porque há 28 anos atrás, o pastor Francisco e a pastora Eliana obedeceram e ouviram a voz do Senhor. E então iniciaram, essa igreja. Eu imagino também que ela não é a mesma de 28 anos atrás. Não é a mesma de 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu e minha mãe. Mas eu quero dizer que eu amo estar aqui. Eu sei que quem está também não está à toa, A gente está porque o Senhor permitiu. E mesmo que não seja para sempre, o tempo que a gente está aqui, eu sei que foi de muito aprendizado, está sendo de muito aprendizado. E nesse tempo a gente passou por várias coisas, Tivemos perdas, tivemos luto, muitas alegrias. Seria hipocrisia falar que a gente nunca teve uma discussão, nunca teve um desentendimento. Assim como em toda a família, Tem o mais calmo, tem o mais bravo, tem o introvertido, tem o extrovertido. Então, a gente passou por várias coisas, muitas pessoas entraram, muitas pessoas saíram. E graças a Deus por isso também, eu sei que cada um, seguiu o seu caminho, mas quem ficou, eu quero dizer que amo muito vocês. Amo muito estar aqui, de verdade. Eu sei que somos todos uma família. E por mais que a gente não fale sempre, mas eu sei que quando eu precisar, vocês estarão aqui por mim e eu também estarei aqui por vocês. Para quem está visitando a gente e queira fazer parte também, eu sei que serão muito bem-vindos. É uma igreja do Senhor, é uma igreja que ama, É uma igreja com altos e baixos, como em todo lugar. Nós somos feitos por pessoas humanas, pessoas imperfeitas, pessoas que sempre vão errar. Mas eu sei que o Senhor está entre nós. Eu sei que o propósito primário disso tudo é adorar o Senhor. É estar diante dEle e adorar Ele, junto com os irmãos, amém? É por isso que hoje a gente está aqui, comemorando o 28º aniversário da Senji. Uma família linda, uma família que já não é mais tão grande quanto lá atrás. Quando eu entrei, essa casa era cheia. Mas graças a Deus por isso, eu sei que Ele tem um tempo para cada coisa, Tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar. Tem tempo para estar junto, tem tempo para se afastar, como é o nosso tempo de hoje. E eu sei que se estamos aqui hoje, os poucos que estão, quem o Senhor quer que esteja. E quem também saiu, Deus está com eles. E eu quero dizer que eu amo todos, de novo, reforçar e dizer que eu estou aqui, se vocês precisarem, assim como eu sei que se eu precisar, vocês estarão. E eu queria deixar aqui hoje que é um culto de celebração, queria deixar um versículo que está em Salmos 47:1 e fala assim: batam palmos de alegria, todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Amém? Estamos aqui por um único propósito. Não é que esse é o menor, esse é o maior. Assim como uma engrenagem, tem o pequeno, tem o grande, e juntos, ajustados, a gente está num propósito maior que é adorar o Senhor. Amém? Com muitas diferenças. E eu queria agradecer a todo mundo que veio. E vamos juntos celebrar o Senhor nessa noite festiva, dizendo o quanto Ele é grande e o quanto Ele é importante para nós. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Pai, te engrandecendo por tudo que Tu és, por todos esses anos juntos, Senhor. Te entregamos a nossa canção, o nosso louvor. Estamos aqui para Te adorar com a nossa voz, com a nossa música, com o instrumento, Senhor. Assim como na Bíblia, Davi entoava o Senhor com a harpa, com hinos, dançando. Senhor, estamos alegres por 28 anos de caminhada, Senhor. Te entregamos, Senhor, esse momento em Tuas mãos. Alegres, Senhor, muito felizes por estar aqui, por mais um ano de vida, por mais um ano de igreja, Senhor. Te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém.
todos os que o rejeitam. Abraçaremos seu mover. Abraçaremos seu amor. Nosso Deus prepara uma festa e o Espírito e a noiva dizem vem, convidando os menores e enchendo as nossas lâmpadas com óleo.
Você pode aplaudir esse Deus? Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras
Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor me arrebatou, me arrebatou, Senhor. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, nós te adoramos neste lugar, Senhor. Queremos render adoração a ti, Senhor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Então traga-me pra mais perto e leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor.
Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Pode sentar. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Estamos felizes nessa noite porque estamos com a casa quase cheia, né? Irmãos que estão conosco nessa noite, né? Está tendo um pouquinho de atraso. O pastor Wellington está trancado lá na 470. Esses dias eu passei por uma dessa, para chegar aqui da 470 foi 2 horas, mas o Senhor seja louvado. Amém, queridos? Nós queremos agradecer a todos os visitantes que estão conosco nessa noite, louvar a Deus por sua vida, que vieram aqui nos dar o privilégio de estarmos juntos para celebrar uma noite memorável, uma noite alegre, de celebração ao Senhor, pelo aniversário da comunidade evangélica Nova Jerusalém. Glória a Deus. As crianças podem se deslocando para suas salas. Glória a Deus. Queridos, eu quero apresentar algumas pessoas que estão conosco nessa noite. E eu vou começando a apresentar aqui o nosso amigo, que hoje é candidato a vereador. O Maninho, ele congregou conosco, né? Está com a sua esposa, filha. A filha, né? Está ali. Então, nós queremos apresentar o Maninho. Pode ficar de pé, Maninho. O Maninho é candidato a vereador. Se alguém depois, a gente conhece ele, é um menino que serve ao Senhor, né? Ele congrega, ele ministra. Então, se alguém quiser algumas informações também, particulares ali acerca da sua candidatura, pode falar com ele, né? No final, nós agradecemos a Deus pela sua vida, Maninho. O pastor Carlos e Silvana. Quem é? Irmão Carlos, Silvana, Deus abençoe, bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus. Está hoje a família do diácono da humildade, o ex-diácono, né? Está o William, a Luciana, sua esposa, que são filhos, né? A Kênia, seu esposo, que são filhos do nosso irmão João, que estão conosco. Pode fazer assim com a mão, vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está também conosco hoje a Margarete, a Júlia e o Ricardo, né? Eles são irmãos do Doval, é isso? Margarete, você é com máscara, está uma luta, né? Deus abençoe vocês, muito bem-vindos na casa de Deus. Também está conosco hoje o Michael, sua esposa, né? E o bebê ali que são, o Michael é filho da irmã Lília, irmão da Jana, irmão do Glaucio. Vou falar toda a árvore genealógica do cara aqui. Brincadeira, tá bom? Nós agradecemos a Deus. Também está conosco hoje Maria Luísa, Maria Joana, Joana, isso, né? Viviane e o Antônio Carlos, que são parentes do nosso irmão Doval, que vieram para celebrar hoje a noite da consagração deles aqui nesse lugar. Amém, queridos? Por enquanto são essas pessoas que estão nos visitando, né, não estão conosco, caminhando na jornada de fé, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. O meu desejo, na verdade, irmãos, era pedir que vocês se levantassem, se abraçassem, né, mas eu acredito que como a gente está ao vivo mesmo, daí ia sobrar para mim, né? Tá bom, queridos? Eu quero louvar a Deus, fique de pé, vamos louvar a Deus. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós queremos hoje fique de pé mesmo. Nós queremos nessa noite semear uma oferta de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, que isso, ofertar não é nada mais do que ter um coração generoso e abençoador e reconhecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Amém? Na nossa vida em particular. Então eu peço que você hoje pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, a sua melhor oferta que você puder dar nessa noite, pegue nas suas mãos e vamos entregar a Deus nessa noite. Você pode se deslocar até os gasofiláceos que estão aos lados, que se alguém trouxe seu dízimo, pode deixar aqui na frente. Glória a Jesus.
Obrigado. Louvado seja Deus. Você está feliz nessa noite? Não, esse amém está muito fraquinho, né? Você está feliz nessa noite? Amém. Vamos celebrar ao Senhor. Nós estamos em festa, irmãos. A igreja mesmo local, os irmãos que congregam conosco, tem que estar com sorriso nos lábios hoje. Você já viu quando você chega na festa do aniversário e o anfitrião da festa está assim, ó? É ruim, né? Mas nós queremos celebrar, nos alegrar nessa noite, porque estamos em festa. Como nós concedidos de estar aqui estabelecidos como igreja. São 28 anos que o Senhor tem estado conosco. Isso eu estou falando na parte legalizada da igreja, documentada, 28 anos. Mais uns dois, né, praticamente fora, 30 anos, irmão. Faz tempo que estamos aqui na terra. Glória ao nome de Jesus. Recebemos o dízimo da Karina Nazário, Felipe Denegredo, Thelma e família, Larissa Fadel, a irmã Elza da Luz e uma oferta aqui, um dízimo, acredito, anônimo. Glória ao nome do Senhor. Pode sentar. Eu pediria que apagasse as 3 luzes. Queridos, quero chamar aqui a pessoa que foi instrumento de Deus para iniciar essa obra. Eu não sei se os irmãos perceberam quando chegaram lá na entrada, onde tem aquele buquê bonito de flores, que foi o buquê que nós trouxemos do casamento do meu filho ontem, né? Tá lindo. Tem a foto dela e do esposo dela. Ela foi a pessoa usada por Deus e responsável pela instituição desse ministério e o desenvolvimento desse ministério. Hoje o marido dela não está mais conosco, nosso pastor Francisco, mas ela está aqui e eu quero deixar um momento para ela falar. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus já está nesse lugar, em cada coração. Eu sou tão falante, né? E quando pego o microfone também é difícil de tirar da minha mão. Mas hoje eu estou sem palavras. Eu só quero agradecer, né? Agradecer muito ao Senhor pelo privilégio de ter nos concedido a comunidade evangélica Nova Jerusalém. Pelo privilégio de ter começado essa obra há 30 anos atrás. O que é a dificuldade de falar, por mais que eu estou alegre. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estava o louvor, passou um filme na minha cabeça. Né? Passa um filme na cabeça, passa o filme desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, desde as orações que nós fazíamos às sextas-feiras na minha casa. Depois de criar um grupo, não dá tempo de falar tudo, porquê e como ela nasceu, como a Nova Jerusalém nasceu, como essa igreja nasceu, essa comunidade. Mas eu quero agradecer a cada vida que desde o começo está aqui conosco. Cada pedacinho, cada ano tem uma história. Cada vida que aqui está tem uma história. Nada foi por acaso. Tudo tem uma história muito linda. Desde um fogão que explodiu, né, irmã Otília? Né? Desde um fogão que explodiu, desde uma casa que foi aberta para fazer um culto, que é onde ganhou muitas almas, que foi na casa do pastor Hamilton. Desde uma enfermidade que veio sobre meu esposo. Tem uma pregação que eu acho muito linda, que diz, quando você pensa que é o fim, é o começo. E quando a gente achava que era o fim, que o médico mandou para casa para ele, que não tinha mais condições de fazer uma cirurgia, e ele veio para casa para dali partir com o Senhor, há 32 anos atrás, foi o começo dessa igreja. Foi o começo dessa obra. E quando eu paro para pensar as coisas que Deus faz, amados, quando eu paro para pensar da maneira que Ele age, Ele é maravilhoso. Nós não devíamos nos preocupar com nada. Em tudo na nossa vida tem um propósito. E o propósito da enfermidade que veio sobre o pastor Francisco, pastor presidente, né, o primeiro pastor presidente da obra, a enfermidade veio para que a Nova Jerusalém nascesse. Num decreto de morte houve vida.
Houve vida sobre a minha vida, houve vida sobre a vida de cada um que está aqui. E de muitos mais que ainda virão. Então eu quero deixar essa palavra, pastor Jefferson. Né? Nós temos um tempo meio curto, porque se eu começar a falar, vocês já, quem me conhece sabe, né? Nunca tenho uma palavra quando começa a falar, porque, na verdade, não precisamos ler, não preciso ouvir de alguém. Nós temos uma história. Nós temos uma história, e uma história muito linda. Né, Sr. Everton? Uma história muito linda. Uma história com o Senhor. Tudo aquilo que nós dizíamos não, o Senhor dizia sim. E hoje, eu acredito, né, que chega a embargar. Quando eu falei no começo que eu estava ali, passou um filme, então eu comecei a lembrar dos meus filhos, eu comecei realmente a lembrar do meu esposo, eu comecei a lembrar da irmã Marilena, que é a mãe do pastor Jefferson, que era guerreirinha ali junto comigo, das vigílias, das orações, de tudo aquilo que moveu, né, irmã Euseli, para que hoje chegássemos aos 28 anos. E eu quero dizer que até aqui o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu acredito que virão mais anos. Amém? Felipe?
Glória a Deus. Para quem tem caminhado e tem feito parte dessa história, sabe que a gente tem muitas pessoas que estão na lembrança só, né? Outras também que não estão conosco hoje. Quero fazer menção também da irmã Elza, que sempre foi uma guerreira que esteve ao nosso lado, né, ajudando, intercedendo e orando, e outras tantas pessoas que passaram por esse ministério e deixaram uma boa marca nesse lugar. Nós louvamos ao Senhor por tudo, e sabemos que Deus, Ele tem sido conosco e continuará nos abençoando de uma forma toda especial. Amém, queridos? Dá um sorriso aí para mim, por favor. Apesar de eu não poder ver o seu sorriso, mas vamos nos alegrar nessa noite. Eu também vou tentar prosseguir. Eu quero chamar 2 diáconos rapidamente aqui, que possam me ajudar. 2 diáconos, rapidamente. Isso, 2 diáconos. Olha, esse aqui são os 2 segurança do Bolsonaro, os 2 federal, irmãos. Pode subir aqui, os 2, para a gente vai fazer o momento da consagração. Pode retirar aqui essa água aqui, vamos botar esse ponto para trás. Nós vamos fazer uma modificação aqui rápida. Vocês podem colocar esse ponto para lá, né? Botar para lá no canto, isso. Eu quero chamar os pastores dessa igreja, todos os pastores presentes aqui. Temos os pastores que estão nos visitando, pode chegar, pode subir aqui no altar. Nós vamos ter um momento. Isso, as esposas, cadê as esposas? Pastor Eliane, a minha esposa, pastor Isabel. Pode subir aqui. Vocês podem vir para cá, porque nós temos que ficar dentro do ângulo da live ali. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo em casa. Desejamos que Deus abençoe grandemente a vida de vocês também, que sejam tocados pelo mesmo Espírito hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou chamar o meu amigo aqui, meu ajudante. Abra para mim, 1 Pedro. Eliane, pode subir. Não consegue? Tá bom. Capítulo 5. Irmãos, pode segurar aí. A palavra de Deus fala, lá em 1 Pedro, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, por favor.
o novato aqui. 1 Pedro capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler um texto juntos aqui. Todos acharam? 1 Pedro lá quase no final da Bíblia. Diz o seguinte, o texto: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele. Pedro estava falando, dizendo que ele também era presbítero. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós queremos fazer que todos entendam aqui nessa noite que a questão de diácono é uma questão dos irmãos que estão servindo na casa de Deus. E existe, assim, porque nós temos que entender o seguinte: a gente não se utiliza muito da questão de uma escala ministerial. A gente acredita que existe um tempo de amadurecimento, de experimento, né, pastor Hamilton? Um tempo de consolidação na vida ministerial de cada homem e cada mulher de Deus. Mas não necessariamente, por exemplo, o camarada está servindo ao Senhor como o diácono, e ele tem essa chamada na vida dele, de servir, né? Então, por que nós consagraríamos ele a pastor ou a presbítero, sendo que a vocação dele é o diaconato? Eu só estou dando exemplo. Então a gente não pratica esse estilo de escala ministerial, para que a gente não coloque a pessoa na função que ela não foi chamada para estar. E a gente não coloca a mão na cabeça de ninguém precipitadamente. Mas hoje nós estamos aqui felizes, porque existem esses dois irmãos, como os demais, quero fazer alusão a isso, que têm se dedicado à obra de Deus, têm se entregue, têm se comprometido, ajudado a igreja em todos os aspectos e feito acontecer o seu ministério. Esses dois irmãos que eu quero hoje, nós, em comum acordo com a diretoria, eu apresentei essa ideia e nós queremos hoje apresentar a vocês, e nós vamos consagrar hoje esses dois federais aqui, ó. O irmão João, que tem sido um homem dedicado, um homem que tem estado presente, que tem dado testemunho, né? Está conosco há muitos anos. Quantos anos, irmão João? É que eu não lembro de tudo. 17 anos congrega aqui, e nos últimos tempos a gente tem percebido, né, pastor Hamilton, um crescimento na vida do irmão João. E eu acredito que ele está apto hoje para ser um presbítero na casa do Senhor. Porque presbítero, um presbítero quer dizer homem de governo, um apacentador, como foi Pedro, que lemos aqui hoje, né? Então, e também o irmão Dorval, que está com essa camisa linda, nem Salomão teve uma dessa em toda a sua glória, né? Que tem dado testemunho de um homem centrado em Deus, um homem que tem buscado a Deus em oração, tem sido maduro na palavra, e hoje nós queremos consagrar esses dois irmãos ao presbitério, e para nós é motivo de alegria. Por que motivo de alegria? Porque a gente nunca pensa, em nós somos o centro, mas ninguém pode evoluir, não.
nós queremos que todos cresçam, que todos possam deslanchar e ir mais alto do que fomos até agora, né, pastor Milton? Queremos que todos possam voar, ser mais usados e ter mais de Deus do que nós temos. Essa é a nossa alegria. Qual seria a nossa outra alegria a não ver os irmãos crescendo no ministério? E nós queremos hoje, quero fazer uma pergunta. Alguém tem alguma objeção à consagração desses dois irmãos? Se alguém tiver objeção, levante a sua mão. Tá liberado. A igreja reconhece isso. Amém? Amém. Pastor, mas por que eu não fui consagrado a presbítero? Deus tem um tempo para todas as coisas e tem uma chamada específica para cada um. É isso que eu falei até esse presente momento. E olhando a questão bíblica, nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele desenvolveu a igreja, Paulo ia aos lugares. Se você olhar no Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas referências mostrando que Paulo estabelecia, ele era um verdadeiro apóstolo. Ele ia para um lugar desconhecido, abria uma obra, estabelecia presbíteros, homens de Deus para cuidar da obra, ia para outra e assim sucessivamente Paulo fazia, né? E nós queremos fazer o mesmo hoje com esses dois irmãos. E o que significa um presbítero diante das Escrituras? É um homem de governo, um homem que foi chamado para ajudar a apacentar o rebanho, para ajudar o rebanho a evoluir e fazer com que os irmãos cresçam na fé. Amém, queridos? Nós temos aqui, no texto que lemos, algumas características que eu faço questão de destacar para um presbítero. E essa questão, eu olhando nos olhos desses dois irmãos, quero falar para vocês, diante das Escrituras, algumas características de um bom presbítero. Desculpa estar de costas para o senhor. Primeiro, ele tem que ser um apacentador do rebanho. Vocês são pastores dessa igreja também, né? Apacentadores do rebanho. Um presbítero precisa ser um homem voluntário, disponível a servir, ajudar, que nunca uma posição hierárquica, ministerialmente falando, se torne na vida de vocês motivo de orgulho, motivo de ensoberbecimento. Nunca deixem isso acontecer no coração de vocês. Que o presbítero não seja ganancioso. A gente tem visto muitas brigas por posição ministerial. Isso não deverá fazer parte da vida de vocês. E eu digo hoje, com orgulho, irmãos, nós nunca tivemos briga por posição ministerial aqui na igreja. Nunca. Ah, pastor Jeff, você não prega mais aqui. Não tem problema, eu quero ajudar vocês a crescerem no Senhor da forma que eu puder. Vou ficar bravinho, vou fazer divisão. Não, Deus nos livre disso. Isso nós aprendemos com o nosso pastor presidente. Não sejam gananciosos pelo ministério. Amém, irmãos? É motivo de alegria para nós, essas coisas. Então, nunca sejam gananciosos na questão ministerial. O presbítero deve ser animado, humilde. Para quem já sabe aqui, esse aqui, irmãos, esse aqui é o presbítero humilde. Ele é o cara mais humilde da igreja. Ele se orgulha de ser tão humilde. O presbítero tem que ser animado, um homem de pronto, porque é a característica que a Bíblia está nos ensinando lá, lida agora, né, em Pedro. O presbítero tem que ser exemplo para os outros. Não adianta falar muito e fazer pouco. Se a gente faz, o exemplo arrasta. Sim ou não? Então, uma das características,
e fora outras características que encontramos nas Escrituras, que enobrece o homem de Deus, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, um homem íntegro, um homem de oração, e etc, etc, etc. E graças a Deus, irmãos, nós queremos hoje fazer essa consagração, estamos mais contentes agora, o nosso pregador chegou, glória, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, façam com responsabilidade. Este homem aqui, que é o presidente do ministério, e nós, os demais pastores, membros da diretoria, acreditamos no chamado de vocês. Quero chamar a irmã Euseli. Só tem que ajudar ela a subir ali. Alguém pode? Não? Não? Irmãos, olha só. Desculpe a minha franqueza, irmãos. Essa irmã, não falta um culto de oração, ela está com os 2 joelhos para serem operados. Desde a época da minha mãe, nunca deixou de estar presente, ajudando, servindo de todas as formas. Como eu poderia não deixar de ressaltar essas, para a glória de Deus é isso, claro. Mas a senhora merece essa honra que nós estamos fazendo para a senhora hoje. Amém, irmãos? Todos concordam comigo? Eu quero chamar também a irmã Eliane, que está escondida lá atrás do biombo, para estar ao lado. Vamos abrir um pouquinho para cá. Isso, os dois, vocês, isso. É que nós precisamos ficar entre essas 2 colunas para poder aparecer no vídeo. Aleluia. Fica ao lado do seu irmão, esposo, amigo, irmão Doval. Amém? Nós confiamos em vocês. Amém. E nós queremos despejar uma quantidade mínima de óleo sobre vocês hoje. Nós não vamos fazer como fizeram comigo, irmãos. Eu fiquei nadando aqui para tentar me levantar do altar uma meia hora de tanto óleo que derramaram sobre a minha cabeça. Aleluia. Nós queremos, cadê o óleo? Está aí atrás, não está? Glória a Deus. Consegue vir, Eliane? Consegue? Agora? Vem. Fica perto da gente aqui, por favor. Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Pode chegar pertinho, chega aqui perto, chega aqui, ó. Aqui, por favor. Onde é que vai parar essa criança? Nós vamos agora, se os familiares querem chegar mais perto para tirar foto, pode vir. Os familiares para filmar, fazer foto, fiquem à vontade. Nós vamos nesse momento, então, chamá-los para dar um passo à frente aqui, ó. Fique aqui nessa linha, por favor. Pode você também. Eu vou pedir, pastor Wellington, cadê o pastor Wellington? Ah, está lá. Pastor Carlos. Isso, os pastores aqui, ó. Coloque óleo sobre suas mãos e vamos consagrar a vida desses irmãos. Pastor Kleber, sua esposa. Vamos consagrar. Vamos orar então. Comece a orar, estenda suas mãos para cá e orem conosco. Senhor nosso Deus, nós como igreja estamos reconhecendo nesse momento o presbitério na vida da irmã Eliane, na vida do irmão Dorval, que eles sejam um casal maduro no Senhor, que eles possam crescer no Senhor e na força do seu poder. Senhor, usa eles nas tuas mãos de uma forma especial, que o Espírito habilite a vida deles a viverem um nível mais alto no Espírito, para desenvolverem o seu chamado, o seu ministério. Nós declaramos sobre a vida desse casal uma unção como presbíteros hoje, e a igreja reconhece esse casal como presbíteros a partir de hoje, ó Pai.
Nós declaramos sobre a vida da irmã Euseli, do irmão João, em nome de Jesus, que o Senhor venha habilitar, capacitar, derramar sobre eles essa unção que está sendo confirmada nessa noite, através deste ato da consagração. Nós declaramos em nome de Jesus: recebam do Senhor. Amém, aleluia. Na verdade, Senhor, acreditamos que eles vão ser grandes cooperadores na tua obra, Senhor. Não que eles não estivessem aptos, mas agora, meu Pai, eles estão, em nome de Jesus, recebendo a unção, Senhor, com óleo, para que a tua graça venha a ser a cada dia manifesta em suas vidas. E eles, Senhor, venham com seus corações abertos para atender, para fazer a tua vontade, para que a tua palavra seja manifesta, e que o ID do Senhor, o ID do nosso Senhor, que está escrito nas Sagradas Escrituras, venha a ser completa na vida desses homens e na vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Assim nós oramos e dedicamos, Deus, este momento a Ti, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que está presente neste momento, venha se manifestar com glórias e graça na vida desse casal, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Felipe, traz uma pilha lá que tá vermelha aqui, fazendo favor. Muito obrigado, tá, querido? Deus te abençoe. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Você está feliz? Glória a Deus. Pastor Wellington, pode chegar aqui. Pastor Milton, o senhor ora por ele e eu bendigo ele. Amém. Amém. Irmão Wellington, pastor Wellington. O pastor Wellington, talvez alguns não conheçam, mas eu já sou velho conhecido, sabe? Aleluia. Somos velho conhecidos, né, pastor Wellington? Então é com alegria e com muito prazer. E também somos honrados a partir do momento em que ele recebeu um convite para estar aqui nesta noite e aceitou. Amém. Então isso nos honra, né? Em nome de Jesus, a igreja pode levantar as suas mãos. Nós vamos colocar... O irmão Hélito, o pastor Hélito, é um homem que anda na presença de Deus. Mas a gente costuma fazer uma oração para que o Senhor venha usar, né? Tremendamente. Bem, então nós queremos, em nome de Jesus, nós apresentamos o pastor Hélito. Com certeza, Senhor, ele se apresentou ao Senhor neste dia, para que a Tua palavra, Senhor, venha estar fluindo no seu coração, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar na vida dele, nas nossas vidas. Assim nós oramos e consagramos este momento a Ti, Senhor. Pedimos encarecidamente, né? Por favor,
te agrada de nós. Continue a te agradar de nós, né? Continua a nos fazer feliz, porque a palavra do Senhor nos deixa feliz. Então, que nesta noite não seja diferente, que a graça do Senhor seja manifesta na vida do pastor Hélito, para a glória de Deus. Amém. Amém. Pastor, fica à vontade, amém, pastor. Bem. Queridos irmãos, uma boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar. Estou muito feliz de estar aqui, desde já, né? Como creio que já foi avisado aqui. Moro aqui do outro lado, Navegantes, imaginando que o trânsito maior seria amanhã, né? Devido ao fim do feriado amanhã. Mas saí num horário bom, mas levei 1h30 para chegar aqui, né? Geralmente em meia hora, 25 minutos, levei 1h30. Mas enfim, irmãos, para aproveitarmos melhor o tempo em relação, né, ao tempo da ministração aqui da palavra. Sim. Obrigado. Para que possamos aproveitar melhor, vamos ao texto bíblico. Peço perdão, né? Acho que pelo tempo, encurtar o tempo aqui, né, de apresentações e tudo mais. Creio que também a maioria já me conhece aqui, né? E desde já quero dizer que é uma honra muito grande, tá? Pastor Jefferson, os demais líderes da igreja, estar aqui. Quem convida, né, recebe um convite para estar no aniversário da igreja, é uma honra muito grande, né? Há muitas opções e a igreja escolheu aquela pessoa, então eu me sinto muito honrado, tá? Pelo convite, a liderança, o pastor Jefferson, honrado mesmo, tá? E fiquei muito triste, estava muito preocupado no carro, irmãos, um medo terrível de estragar o aniversário de vocês, tá? Imagino, era a única coisa que mais me preocupava no carro, me deixou desesperado, meu Deus, eu não posso estragar o aniversário da igreja, né? Que é isso, né? Meu Deus. Amém, irmãos, vamos lá. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, apenas 2 versículos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Já oramos aqui, né? E Deus já está na direção desse momento. Amém? Queridos, a passagem que nós estudamos aqui, né, da Carta aos Romanos, a Carta aos Romanos, para muitos, é o livro mais importante da Bíblia, né? O que mais tem conteúdo teológico, explicativo acerca do que é o Evangelho. E o apóstolo Paulo, autor dessa carta, né, quando ele escreve essa carta no final da sua primeira viagem missionária, por volta do ano 57, ele não conhecia pessoalmente os receptores dessa carta, a igreja de Roma, exceto alguns irmãos que ele havia conhecido em outras cidades e que estavam morando em Roma. E os irmãos da igreja de Roma também, a maioria não o conhecia. E ele faz uma exposição do Evangelho, daquilo que ele ensina, daquilo que ele entende acerca do Evangelho, na carta aos Romanos. É uma carta de apresentação dele para aquela igreja, porque lá no capítulo 15 fica muito claro que ele queria fazer um contato, primeiro por carta, depois pessoalmente, para que a igreja de Roma pudesse enviá-lo para uma quarta viagem missionária até a Espanha. Isso está muito claro lá no capítulo 15, a partir do versículo 22. E do capítulo 1 ao 8, o apóstolo Paulo faz uma evolução, ele vai explicando o plano da redenção, o que é o Evangelho, o plano da redenção. Do capítulo 1 ao 8, ele vai subindo cada vez mais um degrau até chegar naquilo que alguns teólogos chamam, né, que é o pico da montanha, lá no capítulo 8, quando o grosso da revelação acerca do Evangelho da salvação é revelado ali no capítulo 8. Quando chega no capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo, do capítulo 12 até o final, são aconselhamentos práticos, né? Mas do capítulo 9 até o 11, o apóstolo Paulo abre um parênteses para discutir qual era a situação de Israel dentro desse contexto, desse plano da redenção. Porque eu costumo, né, usar como ilustração, nas aulas de teologia que eu ministro, para as pessoas, para ficar mais claro. Imagine o seguinte, imagine que o plano da redenção, o Evangelho, é uma encomenda que está vindo de avião. Imagina que o avião é o céu, é Deus, qualquer coisa do tipo. Mas a encomenda está vindo de avião. Ela chega no aeroporto, de lá ela é tirada, né, selecionada, e ela vai para um carro de uma transportadora, certo? Então imagine que o plano da redenção entra em um carro de uma transportadora. Esse carro se chama Israel. Só para ficar clara a ilustração. No meio da viagem, o carro quebra. O carro quebra, a mercadoria é tirada, o pacote é tirado e colocado em outro carro da mesma transportadora, com outro motorista,
mas ela continua da direção em busca de chegar ao seu rumo final. O primeiro carro é Israel. Ele quebra, quer dizer, ele não reconhece Jesus como Messias. O plano da redenção agora passa a ser guiado pela igreja. O segundo veículo, da mesma empresa, da mesma transportadora. A grande discussão no primeiro século, ou nas primeiras décadas do cristianismo, e essa carta foi escrita na terceira década que o cristianismo tinha começado, a grande discussão era, as igrejas tinham judeus de nacionalidade judaica, né, convertidos ao cristianismo, e gentios, que eram aqueles não cristãos que haviam entrado para o cristianismo. E essas igrejas agora discutiam, afinal de contas, os judeus estavam tristes, se perguntando, tá, mas e o que acontece com a nossa nação? O plano da redenção começou com a gente, começou com Abraão, passa por Moisés, passa por Davi, por esses homens importantes, pela nossa história, e o que será da nação de Israel agora? Então, no capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo dedica esse espaço para dedicar uma explicação do entendimento dele de qual é o papel e como ficou a situação de Israel dentro da nova aliança. O que acontece com esse carro, né? Daí há muitas interpretações, alguns acham que o carro quebrou para sempre, outros acham que vai ser consertado em algum momento da viagem, no final da viagem, enfim. Não é esse o caso que eu quero trazer aqui. Mas é para entendermos o contexto em que está essa mensagem. E dentro dessa discussão, bem no meio dessa discussão, no capítulo 10, uma discussão que vai do capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo nos dá aqui um recorte maravilhoso, que pode ser muito bem aproveitado, para entendermos. Paulo está falando aqui de salvação para os judeus, mas é um princípio que vale para todos nós, gentios da época e gentios de todas as épocas, respeito acerca da salvação. Não apenas para aquele que precisa conhecer a Cristo, o Evangelho, e ser salvo, mas verdades e princípios para toda a jornada cristã, para toda a vida cristã. E o primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção aqui, quando o apóstolo Paulo diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, eu gostaria de salientar aqui, veja bem, não é uma crítica, não estou dizendo que não é para ser feito isso, até porque eu já fiz isso e provavelmente eu vou fazer isso outras vezes no meu ministério. Sabe aquela oração, né, que a gente diz, quem quer aceitar o Senhor Jesus aí, né, você precisa confessar, então repete essa oração comigo. A ideia, né, desse ritual nosso evangélico, ele está baseado nessa passagem. Só que o apóstolo Paulo não estava necessariamente falando disso. Então, assim, fazer isso não há problema nenhum. Como eu falei, eu mesmo já fiz isso e provavelmente eu vou fazer outras vezes na vida. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Aliás, no contexto cristão, essa prática de fazer essa oração para as pessoas se converterem, ela surgiu no século XX com alguns evangelistas. Se você for procurar qualquer pastor, teólogo, reformador, qualquer grande homem de Deus do século XVIII para trás, você não vai achar ninguém mandando fazer essa oração. Na igreja primitiva não existia isso. Então, o apóstolo Paulo pregou, Pedro pregou lá em Pentecostes, as pessoas simplesmente creram. Elas creram e começaram a se reunir para fazer parte da igreja, eram batizadas e faziam parte do grupo. Mas o que o apóstolo Paulo, então, está querendo dizer aqui, se ele não está ensinando um roteiro do manual do dia da conversão? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Nós precisamos rapidamente entender o contexto em que Paulo está dizendo. Existem duas implicações no contexto de Paulo, e depois eu quero ver em que implicações tem a ver com a gente hoje, no século XXI. No contexto de Paulo havia pelo menos duas implicações acerca dessa declaração de que Jesus é o Senhor. Uma implicação social e uma implicação política. A implicação social, irmãos, é pelo fato de que a escravidão, e quando se fala em senhor, está falando de um senhor e de um servo, de um escravo. Uma relação de senhor e servo. Nos últimos 200 anos da história humana, a escravidão foi acabando gradativamente, sobretudo no Ocidente. A cultura ocidental não admite mais a ideia de escravidão. No Brasil, ela acabou há 132 anos. Nos Estados Unidos, acabou um pouco antes, 140 e poucos anos. Na Europa, no final do século XVIII, já se discutia o fim da possibilidade, da ideia de escravidão. Mas a humanidade até então sempre existiu dessa forma. E em Roma não era diferente. No Império Romano, uma pessoa podia ser escrava porque o exército romano conquistou um território e aquele povo virou escravo. E a pessoa era vendida no comércio de escravos, virava um servo. Ou a pessoa, por uma dívida, a legislação romana tinha lá critérios, a pessoa devia tanto para alguém, vai ficar tantos anos trabalhando de servo, ou o filho dele passa a ser servo daquela família. Então, quando Paulo diz que Jesus é o Senhor, ele está contrapondo, ou ele está dizendo, olha, o verdadeiro Senhor não são esses senhores aí. A igreja primitiva ela era composta majoritariamente de pessoas escravas,
mas também tinha alguns poucos ricos. Então imagina para um senhor que tem algum orgulho de ser isso, está numa posição social superior, diz, olha, você também tem um senhor. Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses, servos, sejam submissos, ok? O sistema social é esse, né? O Paulo não ia mudar o sistema social do mundo. O sistema social é esse, então servos, sejam submissos e sirvam como se estivessem servindo a Cristo. Mas vocês, senhores, prestem muita atenção. Vocês agora são, diante de Deus, são iguais aos seus servos. Isso era uma revolução social para a época, irmãos. Era uma ideia absurda para o mundo da época. Vocês são seres humanos iguais. Como assim iguais? Não importa se você é senhor ou servo. Você, senhor, trate bem ele. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Na cultura caída desse mundo existe, diante de Deus não. É bom lembrar que a servidão, ela começa da melhor forma possível, porque em Gênesis 2 havia um Senhor e havia um início de uma humanidade que servia ao Senhor em harmonia com o seu Senhor. Não havia atrito nessa relação. A escravidão que perdurou séculos e séculos da humanidade é uma servidão baseada a partir de Gênesis 3, da queda do ser humano pecador que oprime pessoas. Mas quando Paulo diz então que Jesus, o Senhor, há um impacto social muito grande na declaração. Só que o impacto político é maior ainda. O Império Romano havia se tornado um império com um imperador governando por volta ali do ano 37 antes de Jesus nascer, antes de Cristo. O imperador Otávio César Augusto, sobrinho de Júlio César, se torna o primeiro imperador de Roma. Antes disso, Roma era uma república. Durante séculos ela foi uma república, o sistema republicano caiu, virou um império. Otávio César Augusto é substituído por Tibério César. Otávio César Augusto é o imperador da época que Jesus nasce. É substituído por Tibério César, o imperador da época do ministério de Jesus. Isso da Bíblia mostra para a gente, no Novo Testamento. Depois o imperador Calígula, depois Cláudio, e na época de Paulo escrever essa carta era o imperador Nero. Por que eu estou falando isso? Porque desde Otávio César Augusto, o primeiro que eu citei, dessa lista, ele criou uma forma das pessoas mostrarem lealdade ao Império Romano. Pelas grandes e médias cidades do Império Romano haviam templos de culto à imagem do imperador. Havia lá uma imagem do imperador, as pessoas iam queimavam incenso diante da imagem do imperador, o sacerdote lá, que era um funcionário público, ele dava um documento para a pessoa, dizendo, esse ano a pessoa já demonstrou lealdade ao Império Romano, ela pode praticar a religião que ela quiser, adorar o Deus que ela quiser, por quê? Porque o principal ela já demonstrou que é respeito à autoridade de Roma, do senhor de Roma, que é o imperador. Os judeus é o único povo da antiguidade que teve salvo-conduto, os cristãos não tiveram isso para não precisar fazer esse culto. Então, quando Paulo está dizendo que Jesus é o Senhor, há um conflito, há um choque cultural e político muito grande aqui. Não é que Paulo está querendo entrar no campo da política, é um confronto natural. Porque Paulo está dizendo, olha, não é Otávio César Augusto, não é Tibério César, não é Calígula, não é Cláudio, não é Nero, Jesus é o Senhor. E as pessoas dessa época, Paulo está dizendo, olha, a salvação, que óbvio, sabemos que é por meio da fé, ela vem pela graça por meio da fé, mas ela se manifesta na vida do salvo, confessando com a tua boca, esse é o contexto. Você não vai ter medo do Senhor deste mundo, você não vai ter medo desse sistema desse mundo, você vai entender e declarar com a tua boca, independentemente das consequências, de que Jesus é o Senhor. Então há uma profundidade muito grande no contexto de Paulo em declarar que Jesus é o Senhor. Significa enfrentar o sistema. Significa dizer, eu não tenho medo de Roma. Eu não tenho medo do imperador. E aí, queridos, isso demanda muita fé. Porque que Senhor é esse? Nessa época o cristianismo era uma minoria, era um grupinho pequeno. A cidade de Roma tinha poucos cristãos. Aí você está morando no quintal, na capital, no coração do império. Vê o imperador desfilando com suas tropas, toda aquela ostentação. E aí você não vê o seu Senhor, mas você diz que o seu Senhor é o verdadeiro Senhor, não só de Roma, mas do universo. Isso demanda fé. Isso demanda confiança. Os discípulos de Jesus veio anunciando um reino. Aí os judeus que tinham duas expectativas acerca do reino de Deus, os judeus da época de Jesus, tá?
Os judeus de épocas anteriores tinham outras expectativas, mas os judeus da época de Jesus tinham duas expectativas sobre o reino. Primeiro, o reino vai vir e vai tirar os romanos. O reino de Deus vai vir e vai limpar o poder romano. Aí imagina Jesus dizendo, o reino chegou. Aí disse, desculpa, Jesus, mas tem um soldado romano ali na esquina. E não está tudo bem com ele. Está vendo lá o coletor de impostos, está passando e está cobrando impostos para Roma. E o Senhor está dizendo que o reino já chegou. Segunda expectativa judaica. Aquilo que na teologia cristã a gente entende como a consumação do reino de Deus, Apocalipse 21 e 22, um novo céu e nova terra, a harmonia entre o ser humano e o resto da criação, um novo mundo. Isso é depois do juízo final, depois de tudo, todo fim do processo. Quando o reino chegasse, isso já iria acontecer. Não iria levar um tempo, não há duas etapas para a manifestação do reino. O reino ia chegar, não ia só expulsar os romanos, ia transformar o mundo. Isaías 11, Isaías 65, Isaías 66, aquelas profecias de um novo mundo. Isaías fala de uma integração entre seres humanos e animais na terra, de um novo mundo onde não há morte, onde a criança não morre mais, onde o idoso não morre. Isaías fala, eles acreditavam que quando o Messias chegasse, isso já viria. E eles dizem, mas Jesus, você disse que o reino chegou, mas as pessoas continuam morrendo, continuam existindo doenças, a injustiça ainda existe, a opressão ainda existe. Você percebe a dificuldade? Eles não estão vendo muita coisa efetiva. Não tem muita coisa diante dos olhos para se agarrar. O que eles veem é o maior império que o mundo já conheceu até então. Mas Paulo diz, diga que Jesus é o Senhor. Você percebe a profundidade disso? Declarar que Jesus é o Senhor. Olha só que interessante. O Império Romano caiu. O reino de Deus permanece em pé. Amém? Queridos, que implicação isso tem para o nosso contexto, para a nossa realidade, para a nossa vida? Na nossa cultura que nós vivemos, a cultura caída desse mundo, queridos, desde Gênesis 3, desde que o homem é pecador, afastado de Deus, se multiplicou sobre a terra, construiu cidades, desenvolveu sistemas culturais. E na teologia nós chamamos isso de cultura caída. O sistema social, moral, enfim, de uma forma geral do mundo lá fora. Essa cultura caída ela é sempre contra o Evangelho, se opõe ao Evangelho. Mas talvez poucas vezes, pelo menos nos últimos séculos, isso que podemos chamar de uma cultura caída tem sido tão ofensiva contra o Evangelho, contra as verdades do reino de Deus. E uma das características do que é ensinado na cultura caída desse mundo, desde o começo do século XX, passando por grandes filósofos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault. Você vai dizer, eu nunca ouvi esses nomes, não tem problema, mas eles são ensinados nas universidades, onde se formam os jornalistas, os advogados, os professores, os formadores de opinião de uma forma geral, aqueles que nas últimas décadas vêm montando a opinião pública, vêm montando a nossa sociedade. E essas ideias, que ideias, entre tantas, há um conceito de liberdade onde você não está preso a nada, onde você define quem você é, e há uma verdade parcial nisso, mas você não se prende a nada, você não se prende à família. Aliás, família, somos livres para definir o que é, nesse pensamento. E você não é preso a ninguém, você não deve ser preso a relacionamentos, você não deve ser preso a nada, muito menos a uma religião, muito menos a ideia de um Deus, muito menos a ideia de um Senhor. Porque nós somos totalmente livres. Esse é um conceito de falsa liberdade. O Evangelho vai nos mostrar, queridos, que quanto mais o pastor Wellington é pastor Wellington, no sentido da minha humanidade, da minha natureza, quanto mais eu sou eu, menos parecido eu sou com Jesus. O Evangelho, ele tenta me aproximar do que é Jesus através do fruto do Espírito. Paulo diz, o meu alvo é Cristo. Eu sei que nessa existência eu não serei exatamente como Jesus, mas numa nova existência, na consumação do reino, quando tiver um corpo glorificado e você também, teremos uma natureza parecida com a de Jesus. Todos teremos a estatura do varão reto, perfeito, diz a palavra de Deus, não em aparência, mas na natureza. Mas até lá a gente tenta se aproximar de Cristo e ficar mais parecido com Deus. Só que quanto mais eu sou livre, quanto mais eu sou eu, mais distante eu sou de Deus. E quanto menos livre eu sou, e mais
Em Cristo eu fico, acredite, mais humano eu fico. Mas não, que tipo de humano? Aquele humano de Gênesis 2, não de Gênesis 3. Quanto mais livre eu sou, mais humano de Gênesis 3 eu sou. Quanto mais preso ao meu Senhor Cristo, aí sim eu sou verdadeiramente livre do domínio do pecado, do domínio do mal, e mais parecido com Deus eu sou. Essa é a verdadeira liberdade. Eu sou livre para ser parecido com Deus. Eu sou livre para vencer o pecado. Eu sou livre para decidir. Eu não preciso do pecado para ser feliz. A liberdade lá no mundo é prisão no pecado, dependência do pecado para acreditar que precisa dele para ser feliz. Mas, pastor, isso é lá no mundo. Não, queridos. A sociedade secularizada entrou no coração de muitos cristãos. E aí você diz, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas assim, dentro de um raio de controle das ações. A quantidade de vezes que eu vou na igreja, a quantidade de vezes que eu oro, a quantidade de vezes que eu me envolvo, o meu engajamento financeiro, isso tudo tem que estar dentro assim, de um controle, porque eu não vou admitir isso, eu não vou falar com essas palavras, mas no fundo eu quero ter o controle da minha vida, eu quero ser o Senhor da minha vida. E como eu ainda tenho um resquício de fé e acredito que eu ainda preciso de um Deus, de uma divindade, nos momentos difíceis da vida é sempre importante, eu ainda creio que isso é importante, eu não vou dizer, eu vou abandonar tudo, mas eu quero ter um controle da minha vida. Eu quero tomar decisões na minha vida, eu quero que os planos sejam os meus, que os sonhos sejam os meus, que os desejos sejam os meus, que as vontades sejam as minhas. Isso, queridos, é seguir a cultura caída desse mundo e a ideia de falsa liberdade, invernizada, disfarçada com eu ainda sou crente. Portanto, isso daqui é muito mais do que no dia da sua conversão. É para a vida inteira declarar que Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele toma o rumo da minha vida, Ele me mostra o caminho, Ele me mostra o propósito da minha vida, Ele diz quem eu vou ser, e a minha vida, eu vou viver várias coisas na vida, não é só a vida na igreja, mas todas as vidas dentro de uma perspectiva. Fazer a sua vontade, buscar o seu querer para a minha vida, buscar aquilo que Ele tem para a minha vida, o projeto dEle, que não é um projeto só para mim, está inserido dentro do grande plano da redenção. Ser útil. Mas quanto mais você acha que você é dono do seu nariz e você não deve se envolver com as coisas, porque, afinal de contas, eu tenho uma conta no Netflix muito boa, eu tenho uma internet muito boa, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho um sofá muito gostoso, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas coisas. Quando você acha que é dono do seu nariz, aí que você está distante de Deus. E aí Jesus não tem sido o Senhor da sua vida. Se tinha um peso grande declarar que Jesus é o Senhor, 2000 anos atrás, tem outro tipo de peso, mas continua grande para a nossa cultura declarar que Jesus é o Senhor. Pode ter certeza, no mundo aí fora as pessoas acham isso absurdo, torcem o nariz para isso. Mas nós somos como aqueles discípulos que não se importaram se tinha ou se tinha cobradores de impostos ainda nas ruas. Nós cremos no Senhor Jesus. Amém, queridos? Que tem passado ao longo da história e sua mensagem tem sido vitoriosa e vencido todo tipo de oposição, todo tipo de levante e tem prevalecido e continuará prevalecendo. Amém? Queridos, um segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, ele ainda diz assim, o apóstolo Paulo. Com a tua boca, né? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só. Paulo aqui está citando nesse versículo, né? Ele está trazendo a passagem de Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Que lá nessa passagem, né? Se não me engano, diz assim que esta palavra, se referindo à lei, né? Não se apartará de ti, né? E estará na tua boca e no teu coração. Então, Paulo está trazendo o conceito lá da lei do Antigo Testamento, né, da ideia de uma integridade do ser humano, né, uma palavra que está no coração, e na Bíblia, queridos, no contexto bíblico, coração não é igual na nossa cultura, porque a nossa cultura já está influenciada pelos conhecimentos científicos, né, que sabe que o coração é apenas um músculo que bomba sangue para, né, o corpo, enfim, pode ter outras finalidades, mas a principal seria essa. E que todos os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, na verdade, estão ligados ao cérebro. Né? Na antiguidade não havia esse entendimento. Então, a palavra coração ela significa coisas muito grandes. Tá? Sobretudo no Antigo Testamento. A palavra coração no Antigo Testamento, inclusive, tem um significado bem maior que no Novo Testamento. E como a base aqui, a ideia de coração, com teu coração creres, está baseado no texto do Antigo Testamento, com teu coração aqui significa intelecto, significa entendimento, não é essa divisão grega, tá? Do Novo Testamento segue a linha grega de entendimento, né? Razão,
mente, emoções, sentimentos, coração. E nós vamos meio nessa direção. No Antigo Testamento, a cosmovisão hebraica não era assim. Coração é o homem todo. Aí Paulo está escrevendo em grego, ok, mas ele está pegando a ideia de um Antigo Testamento, de Deuteronômio. Então aqui a ideia é, se você todo, seu intelecto, suas emoções, seus sentimentos, tudo que há em você, crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Olha só que interessante. Paulo está dizendo que a salvação passa por essa etapa. Confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, reconhecendo o seu senhorio, o seu domínio, mas também com o coração, ou seja, com totalidade do meu ser, crendo que Ele ressuscitou dos mortos. Qual a importância de crer que Jesus ressuscitou dos mortos? Queridos, há muitas doutrinas no Evangelho, há muitas doutrinas bíblicas importantíssimas, que para você ser cristão você precisa acreditar. Por exemplo, um cristão bíblico tem que acreditar na historicidade. O que é historicidade? Que é um fato histórico, real, Gênesis 1, 2 e 3, certo? Criação do universo, criação do mundo, da vida, do ser humano e a queda. Eu preciso crer na doutrina da criação, Deus como Criador. Amém, irmãos? Mas Paulo não está falando, se creres que Deus criou o mundo. Ele fala, crer que Jesus ressuscitou. Há muitas outras doutrinas teológicas, bíblicas, que todo cristão precisa acreditar. Mas ele cita da ressurreição por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fica muito claro que a doutrina central do Evangelho, a principal, a pilastra que sustenta todas as outras doutrinas, é a doutrina da ressurreição. Por quê? Quem é que ressuscita? Quem é que pode voltar à vida? A Bíblia vai nos mostrar, ainda em Coríntios, em outras passagens, que o maior inimigo da humanidade é a morte. É o inimigo mais temido. Todo mundo, sempre o último medo, em última instância, é a morte. Mas, quando Jesus ressuscita, Ele vence aquilo que nenhum ser humano, mesmo nos nossos dias, com a ciência, com a evolução da medicina, das tecnologias, no campo da medicina, a morte é adiada pela medicina, né? Ela não é impedida. A medicina só adia a morte das pessoas, né? Dá mais tempo para viver, só isso. Mas uma hora ela chega. Mas quando Jesus vence o maior inimigo, e eu diria a maior força do universo fora Deus, tá? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, versículo 57, que quando o último inimigo ser vencido, o último é a morte. Então, quando Jesus ressuscita, Ele vence o maior inimigo da humanidade, o maior inimigo da criação. E quando Ele ressuscita, e nós cremos nisso, depois que eu creio na ressurreição de Jesus, o resto é fichinha. Eu creio no resto todo. Então essa doutrina é central. Paulo diz, se a ressurreição não é a verdade, a nossa fé é vã. Quer dizer, tudo o restante que eu acredito, se eu não acredito nessa doutrina, acabou o resto. E a doutrina da ressurreição, queridos, ela é fundamental. E convenhamos que ela é um contrassenso com a cultura secular desse mundo. Ela se opõe à cultura secular desse mundo, se opõe à cultura cientificista desse mundo. Portanto, a salvação ela vem por meio da fé de que Jesus é o Senhor e de que todas as doutrinas bíblicas são verdadeiras, a começar pela principal de todas, que é a doutrina da ressurreição. Que é bom lembrar que não diz apenas que Jesus ressuscitou. Outras pessoas do Antigo Testamento ressuscitaram. Vocês devem ter ouvido testemunhos, milagres, alguém ressuscitou. Não é disso que a Bíblia está falando. Todas as pessoas do Antigo Testamento, ou qualquer lugar que você ouviu falar que alguém ressuscitou, um dia essas pessoas voltaram a morrer. Jesus ressuscita com um corpo imortal, glorificado, por isso Ele vence a morte. Um corpo que nunca mais morrerá. Mas o mais impressionante disso é que isso não é uma coisa que aconteceu só com Jesus. Ele disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E a promessa, queridos, é de que isso se estenderá na consumação do reino para aqueles que estão em Cristo, para viver a nova criação, para viver um novo mundo, para viver a consumação do reino. Isso irá acontecer. Então tudo gira em torno disso. Agora a questão é, aí você pode dizer, bom, mas na antiguidade, com pessoas supersticiosas, com pessoas místicas, né? Talvez fosse mais fácil acreditar na doutrina da ressurreição. Não, queridos. A cultura greco-romana repudiava a doutrina da ressurreição. N.T. Wright, um grande teólogo da atualidade, um estudioso, fez um calhamaço de um livro de mais de 1000 páginas, mostrando, né, para os estudiosos como que a doutrina da ressurreição era inviável para aqueles dias. Ele mostra, através de uma pesquisa histórica, como era algo inconcebível, era uma maluquice. Se alguém quisesse começar uma nova religião com a ação de plano de marketing, escolheu a doutrina errada. Porque ela tinha portas fechadas para a cultura do mundo da época.
A cultura dominante do mundo da época, embora o império fosse romano, mas a cultura grega, que dominava inclusive as mentes romanas, acreditava em reminiscência, um tipo de reencarnação. Eles achavam um absurdo. Como assim? Deus se fez matéria. Matéria é uma coisa má na cultura grega. A cultura dominante do mundo da época. Os gregos representavam a morte como uma borboleta saindo do casulo. Por quê? Porque se libertou da matéria. Aí esse Deus não só vira a matéria, como ele volta para a matéria ressuscitando. Isso é loucura. Paulo disse, é loucura para os gentios. Ou seja, queridos, Paulo está dizendo, olha, a nossa salvação, a nossa vida em Cristo depende de confessar diante do mundo, com todo o impacto cultural, com todo o enfrentamento que isso significa, declara que Jesus é o Senhor, mas mais do que isso, com todo o seu ser, com a tua mente, com as tuas emoções, você vai precisar crer nas doutrinas do Evangelho, a começar pela doutrina da ressurreição, e isso, queridos, é fundamental, e eu vou te falar, isso muda a vida das pessoas, não é só teoria, não é uma teologia lá para ficar na prateleira, nos livros, queridos, isso muda a vida, porque a nossa fé prática cotidiana tem que estar fundamentada nessas doutrinas. Quando a maioria das pessoas que conhecem a história, meu filho que hoje está lá na minha mãe, está com 5 anos, quando estava para fazer 3 anos, descobrimos o câncer nele, e foi terrível, foi muito difícil, os primeiros momentos foram o momento mais terrível da nossa vida. Você sabe o que sustentou a gente? A crença nas doutrinas do Evangelho. Que Deus é soberano, que Ele é o Senhor do universo, que Ele tem o controle de todas as coisas, de que esse mundo é um mundo caído, aqui há dor e há sofrimento, mas haverá um reino se consumando no futuro, aonde, queridos, a passagem de Isaías eu acho maravilhoso, recomendo, leia, Isaías 11, acho que do versículo 6 em diante, eu gosto de mostrar para o meu filho, ele gosta muito de animais, queridos, eu sonho tanto com isso. A gente fala tanto, o mundo pós-moderno fala em sustentabilidade, integração, né, com a natureza. Essa é a proposta de Deus no final. A proposta de Deus não era o homem destruindo o meio ambiente, a proposta era o homem governando a criação e não destruindo a criação. E lá em Isaías 11 fala de uma integração entre os animais. É poético, não é literal, tá, irmãos? Lá fala que a criança botando a mão, né, no covil das serpentes, pegando a serpente na mão, está falando quando o reino se consumar no futuro, vai haver uma sincronia da criação, não mais oposição dentro da criação. E lá em Isaías 65, queridos, essa passagem mexia muito comigo, quando a gente perdia um coleguinha do Pedro no tratamento oncológico, alguém morria, uma criança morria. E tem uma passagem muito linda lá em Isaías 65 que diz assim, e a criança não mais morrerá. Sabe, aonde que a gente se sustenta nos piores momentos da vida é no Deus da Bíblia, entendido através das doutrinas bíblicas de quem é Deus, do seu plano redentivo, do que é esse mundo, de quem somos nós, do plano futuro de Deus para a criação. E é isso que sustenta um cristão no momento de luta, de adversidade. E assim como os discípulos, ou as pessoas que não eram discípulos de Jesus, não conseguiam seguir Jesus, porque ainda havia o soldado romano na esquina, porque havia o cobrador de impostos nas ruas, mas houve pessoas que fecharam os olhos para isso e acreditaram naquela palavra, acreditaram no que estavam vendo, que era maravilhoso, os sinais, aquilo era bênção, mas há uma contraposição, peraí, ok, tem cura aqui, mas parece que essa ideia de reino parece ainda uma ideia pequena diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Aí você pode olhar o mundo e dizer, parece que o mundo é maior do que o Evangelho, parece que o mundo é maior do que a igreja, parece que o coronavírus é maior que o poder de Deus, parece que a luta que eu estou passando é maior do que o amor de Deus, parece que esses conceitos que eu tenho de Deus são pequenos diante de tudo isso. Parece que a ansiedade que bate à noite no meu quarto, que não me deixa dormir, que vem no meu coração, parece que isso não combina com a ideia de um Deus soberano, de um Deus que tem o controle de tudo. Mas em nome de Jesus, nós não andamos por vista, andamos por fé. Cremos nessa palavra, e essa palavra, o Evangelho vem atravessando os séculos. Todos os impérios que se levantaram caíram por terra, morreram, reis e imperadores ficaram pelo caminho. Pessoas que mataram grandes homens de Deus ficaram ocultos na história, e se não fossem os livros de história, sequer saberíamos quem são eles, mas homens como Pedro, como Paulo, que foram perseguidos por esses homens, Deus os honrou, estão na história da humanidade e o Evangelho continua progredindo, e é nisso que eu acredito. Por isso eu confesso, Jesus é o Senhor, e creio não só na ressurreição, mas creio em tudo o que a Bíblia diz. E é assim que eu sigo a vida, é assim que nós seguimos com a igreja.
O mundo parece gigante. Sabe por quê? Porque o reino não está consumado. Já estou terminando. Uma das parábolas, Jesus contou muitas parábolas para explicar o que é o reino. Porque o reino de Deus é semelhante. Já viram essas introduções, né? Porque o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Porque o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Uma das minhas preferidas é aquela que Jesus diz que, lógico, no contexto, né, geográfico, biológico da região, aí ele usa daquele contexto, né? Não adianta, não, mas isso aí não, né? Quando Jesus diz assim que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, aí Jesus vai dizer, né? A menor das sementes, em outro lugar do mundo deve ter uma semente menor, mas lá não, é isso que eu quero dizer. É a menor das sementes e quando cresce se torna uma das maiores árvores. Para aquele contexto. O que Jesus queria dizer? O reino de Deus, seja quando ele entra na minha vida, na sua vida, ou seja ele no mundo, ele começa pequenininho como uma semente. Mas ele vai expandindo, aqui dentro e no mundo também. Eu não sei em que estágio essa semente está hoje no mundo, mas um dia ele será uma árvore esplendorosa onde todos verão. E falando em árvore, queridos, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 2, tudo acontecia debaixo de uma árvore, né? Não souberam usar a árvore, deu problema. Tudo que Deus faz na Bíblia, todas as histórias, que parecem um monte de peça de quebra-cabeça que não se encaixa, o que tem a ver Sansão com Davi, o que tem a ver com Elias, o que tem a ver com Paulo, são todas peças de um grande quebra-cabeça chamado Evangelho, que vai de Gênesis a Apocalipse. E o objetivo final de Deus é que em Apocalipse 21 e 22 a gente volte para Gênesis 2. E o que tem lá em Apocalipse 21 e 22? Uma grande árvore, de onde emana toda a vida. Eu creio nisso, irmãos. E como que eu encaro a vida? Como que eu encaro a opressão do mundo? Como que eu encaro esse mundo caído? Como que nós encaramos um mundo com instituições de justiça corrompida, com políticos corrompidos, uma sociedade opressora, uma sociedade que não dá conta das suas demandas? Eu digo, isso pode até parecer ser grande, mas eu creio em um reino que ainda é praticamente invisível para o mundo, mas ele está aí, o rei está aí, e esse reino um dia se consumará de forma gloriosa. E eu creio nisso tudo, por isso eu confesso, Jesus é o meu Senhor e eu creio na ressurreição. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Não sei aquilo que você está passando na sua vida nesse momento. Talvez você que está aqui nem tenha confessado, e a ideia de confessar aqui é uma coisa muito maior do que simplesmente falar aqui na igreja. Mas entendido Jesus como Senhor da sua vida. Ou você até diz que Jesus é o Senhor da sua vida, mas você está precisando rever algumas coisas, pensamentos, ideias, atitudes, comportamentos, que na prática contradizem a sua declaração de que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez você esteja tomando rumos, sonhos, desejos, projetos para a sua vida que não são os de Deus, mas da boca para fora você diz que Jesus é o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, essa palavra está convidando você a fazer uma reflexão e tomar uma mudança de rumo para essas coisas que estão passando pela sua mente. Talvez você esteja pensando em desistir do seu casamento, talvez você esteja pensando em fazer coisas, mudanças na sua vida que não é o que Deus quer para a sua vida. Não diga que Jesus é o Senhor desse jeito. Diga que Ele é o Senhor, mas deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Talvez você esteja passando por algumas dificuldades e lutas na vida. E não está enxergando onde é que está o Deus de justiça. Não está enxergando onde é que está o Senhor do mundo. Cadê esse Senhor do universo, que não dá conta nem do coronavírus? Não, queridos. Em nome de Jesus. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas Ele não era só o Senhor sobre Roma, Ele era o Senhor sobre todas as nações, Ele é o Senhor sobre o mundo, Ele é o Senhor sobre o universo. Efésios capítulo 1. A palavra de Deus nos diz que quando o reino for consumado, tudo que há no céu e na terra, ou seja, é o universo, queridos, se integrará com Jesus. Olha que coisa gloriosa. Eu não sei como vai ser isso na prática, mas eu consigo só imaginar que vai ser uma coisa gloriosa. Diz que toda a criação, todo o universo estará numa sincronia total, conectados com Cristo, o Senhor de todo o universo.
E é isso que você vai declarar diante da sua tristeza, diante do seu sofrimento, da sua angústia. Dizer, Ele é o Senhor da minha vida. E não vai ser as circunstâncias da minha vida que vão diminuir o seu senhorio na minha vida. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento, por este culto, pela tua palavra, Senhor. E eu quero, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pedir, ó Pai, que esta palavra, Senhor, mexa com as nossas mentes, mexa, ó Deus, Senhor, com os nossos pensamentos, ó Deus, mexa com todo o nosso ser, ó Pai. Talvez pessoas aqui estejam precisando mudar rumos, mudar pensamentos, mudar ideias, Senhor. Talvez tenham pessoas pensando em abandonar ministério, pessoas pensando em deixar de lado planos do Senhor, vontade do Senhor, ou sequer querendo saber qual é a vontade do Senhor. Mas em nome de Jesus, que essa seja a noite, ó Pai, de uma vez por todas declararmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor é o Senhor Rei Todo-Poderoso, que governa as nações, que governa o mundo, mesmo que o cenário não nos permita ver isso, mas pela fé nós cremos, e com o passar da história vemos que a tua palavra tem sido triunfante, ó Deus, e isso fundamenta a nossa fé, e eu vou continuar crendo nisso, ó Pai. Ó Senhor, nos ajude a crer cada vez mais na ressurreição e em todas as doutrinas bíblicas, ó Pai, que nos fundamentam na hora da dor, nos fundamentam na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora da angústia, Senhor. Que a tua palavra seja nosso guia, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, venha conduzir, ó Deus, Senhor, nos piores momentos da vida nesse mundo caído, Senhor. Que o Senhor ajude essa igreja, que o Senhor conduza essa igreja, Pai, ó Senhor, como o Senhor desta igreja, Senhor das mentes e corações de quem cuida dessa igreja, de quem o Senhor colocou para cuidar dessa igreja, da liderança dessa igreja. Que o Senhor seja de fato o Senhor, ó Pai, que a visão seja do reino, ó Deus, e que a instituição necessária não seja ela que guie, ó Deus, os rumos dessa igreja, mas a visão de reino, a visão do teu reino, porque esse reino tem um Senhor, tem um rei, e que ele esteja, Deus, na mente e coração de quem comanda e na direção desta igreja. Abençoe toda a liderança, os pastores, ó Pai, e eu te agradeço, e que essa igreja continue prosperando e crescendo e cumprindo o seu papel aqui nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi edificado por essa palavra maravilhosa, irmãos? Amém? Glória a Deus. É isso aí, o Senhor, Ele está conosco. Maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Amém? Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus, porque Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós queremos passar agora para uma outra parte. Qual é a parte? A parte do aniversário da igreja, né? Nós agradecemos a irmã Silene, que fez 2 tortas ali maravilhosas. Agradecemos a Veridiana, que se empenhou para organizar, né? Eles fizeram um bolo tão especial que o bolo não engorda, irmãos. Quem engorda sou eu e você, né? Então nós queremos chamar, como é que é o nome dela, Fábio? Está aqui. Como é que é o nome dela? Rebeca. Você que está de aniversário também, né, Rebeca? Pode vir aqui na frente, pode vir. Isso. Sobe aqui com ela, Fábio. Sobe. Tem mais alguém que está de aniversário hoje? Que fez essa semana agora? Quem? A Jana, quarta-feira? Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns para eles. Então pode chegar aqui na frente. Pode vir. Não fica com vergonha não, senhor. Pode vir. Fica à vontade. Ele já está comemorando ali com o pirulito na boca, né, irmãos? Chega um pouquinho para cá, Fábio. Vamos unir aqui. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Depois que a gente terminar a oração, eu quero pedir para os irmãos que de uma forma muito organizada, civilizada, né? Não, você vai receber já um prato ali, um pratinho com um pedaço de bolo. Você pega o seu pratinho, degusta o seu bolo com alegria, mas depois procura jogar lá no lixo, né? Nós temos um lixeiro bem grande ali, procura jogar no lixo, não deixa nada espalhado. Se você vê cair um pedaço de bolo no chão, então já, se você não é do nosso meio, pede que alguém então ajunte para você ali, para ficar tudo bonitinho, tá bom, queridos? Tá bom? Vamos orar aqui pela dona Nirivalda, pelo Arthur, pela vida da Rebeca, amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela vida da dona Nirivalda. Nós abençoamos a vida dela, declaramos saúde sobre ela, paz, alegria no seu coração, que ela possa, Senhor, prosperar em todos os aspectos na sua vida, principalmente no âmbito espiritual, no conhecimento do Senhor e da força do seu poder. Nós abençoamos a vida do Arthur, declaramos saúde, que ele possa ser uma criança que seja criada no caminho do Senhor, que ele possa progredir na sua vida, que ele possa ser um homem que seja um manifestador da tua glória aqui na terra, que a semente do Evangelho caia no coração do Arthur a cada dia, e que seus pais sejam usados para ministrar ao coração dele aquilo que o Senhor nos ensina. Nós oramos e declaramos sobre a vida deles, sobre a vida da Rebeca, a tua bênção, a tua graça, a alegria do Senhor sobre a vida dela, que ela possa crescer e se estabelecer no Senhor. Nós oramos agora e te agradecemos por eles, em nome de Jesus, que por muitos anos possamos estar juntos aqui, comemorando o aniversário deles, em nome de Jesus. Se você acredita, dá um aplauso ao Senhor. O culto está terminado. Vamos organizar agora a fila ali para receber o doce, para você ir embora com a vida mais doce ainda. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos.